Olá! Então, estamos aqui para a nossa segunda aula, né? A aula de hoje é as maçãs. Eu vou começar aplicando essa cor lilás no fundo da maçã. Vou usar o pincel Pituá, que ele é bem facinho de aplicar. Já umedeci aqui o tecido e vou espalhando. Na aula anterior, eu expliquei mais ou menos já como que a gente faz essa sombra, né, que a gente fez lá na melancia, a sombra ao redor da melancia, né, a gente fez o fundo e eu expliquei também como fazer essa sombra. Não tem segredo, olha, a gente vai aplicando a tinta e vai esfumaçando. A gente vai fazer aplicando lilás ao redor aqui das maçãs. E eu vou dar uma aceleradinha e já volto. Agora eu vou usar esse glitter cobalto para mim fazer uma base para as florzinhas. Eu vou fazer um pouco aqui. Vou umedecer aqui, aplicar o clareador para ajudar a esfumaçar. Deixa eu ver onde mais eu posso colocar. Vou colocar aqui, neste canto e neste aqui. Vou fazer com violeta cobalto. Movimentos circulares. Aí vai misturando o lilás. Não tem segredo, tá? E aqui também não precisa ficar com medo de borrar. Quando nas aulas presenciais, eu me deparava muito com algumas alunas que tinham medo de borrar o pano, de aplicar a tinta e não ficar bonito. E acabava que o medo delas fazerem alguma coisa impedia elas de aprender mais. Eu vi isso várias vezes, né? Sempre acontecia de alguma aluna ter medo, algumas eram, né? Não tinham medo, eram destemidas nesse ponto de ser ousadas, né? Na criatividade, e acabavam que conseguiam aprender mais e evoluir mais, desenvolver mais. Então, não precisa ficar com medo.
Eu vou fazer aqui uma folha seca, bem tranquila de fazer. Eu vou começar aqui aplicando branco. Vou aplicar desse lado aqui. Porque aí eu vou deixar a luz sempre desse lado aqui. Aplico aqui deste lado e venho puxando aqui pro meio. Agora aqui, esse lado aqui. E puxo aqui para o meio. Agora aqui, ó, como uma pazinha, eu pego aqui o sépia, tô utilizando a cor sépia, e vou fazer o outro lado. E esfumaço, puxando para o meio. Depois, eu venho aqui e faço uma nervura aqui no meio. Se você quiser deixar só um risco, pode. Mas aqui eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Aqui. Você pode estar utilizando o filete também, se caso você não conseguir fazer com o pincel normal. Então, aqui eu vou lavar o pincel e vou fazer as próximas folhas. Aplico a tinta, aqui desse lado branco. E vou puxando para o meio. E agora, aqui como se fosse uma pazinha, eu pego aqui o sépia. Aqui eu não lavo o pincel, porque a cor branca que tá no pincel já vai me ajudar a misturar. Eu só lavo quando eu vou aplicar o branco, no caso, na próxima folha. Aqui, pego como se fosse uma pazinha. Faço aqui a pontinha da folha e esfumaço para o meio. Agora, para fazer a nervura,
Também aqui eu pego na pontinha, olha, também não lavei, só enxuguei, tirei o excesso e puxo a nervura, faço aqui os tracinhos laterais. Aqui ficou um pouco grosso, então eu limpei o pincel e vou esfumaçar. Bem tranquilo, né? Agora sim eu lavei o pincel, pra que na hora que eu for aplicar o branco, ele não suje. Cabinho da maçã, já pra adiantar. Depois, na hora que eu pintar a maçã, eu só vou dar os retoques, vocês vão entender. Então, já vou começar fazendo aqui esse cabinho aqui superior. É só você seguir o risco, tá? Aí do seu desenho. Vou fazendo aqui, tô usando o sépia, porque aqui no caso aqui as folhas já estão secas, então o cabinho também já vai estar seco. Mas se você não gostou, não tá gostando, você pode usar o verde. Verde pinheiro, verde musgo. Você pode usar um verde claro e um verde escuro. Use a criatividade para tá fazendo aí o seu desenho. Pronto, eu fiz um. Agora eu vou fazer o terceiro aqui, vou conectar aqui. Eu vou pegar aqui no meio aqui. O meu desenho, eu não fiz os riscos, porque eu já me acostumei a fazer de mão livre. Mas você pode seguir aí o seu risco tranquilamente, tá? Risco aí do seu desenho. Aí você vai só preencher. Aqui eu vou conectar ele aqui. E agora eu passo aqui do outro lado, dando acabamento. Já vou aproveitar e fazer os cabinhos aqui. Vou fazer um aqui. Aqui vou colocar um outro. Aí você fica à vontade para fazer de acordo que você acha legal.
Esses aqui eu fiz mais suave mesmo, tá? Só deixar a mão mais levinha. Que dá certo. Faz como se a tinta estivesse terminando no pincel. E aí você não recarrega, você deixa ela fraquinha mesmo. Porque aí fica uns mais fortinhos e uns fraquinhos. Agora, vou fazer a maçã. Eu vou começar por essa e vou aplicar um pouquinho de amarelo bem aqui no meio. Bem aqui, ó, no meio. Vou aplicar o amarelo. Esse aqui é o amarelo canário. Perdão, esse aqui é amarelo cádmio. Tô viajando aqui. Esfumaço aqui. E agora, com o vermelho tomate, eu vou aplicar todo esse redor aqui. Vou aplicando. Vermelho, tomate. Aí eu vou esfumaçando e misturando aqui com o amarelo. Aqui não tem problema. Você vai chegando ele mais perto aqui. Aí a gente pega um pouco do amarelo agora pra misturar. E vai fazendo um movimento circular. Vou tampando todos os buraquinhos. Enquanto você vai pintando, você vai observando onde tá ficando transparente. E vai preenchendo. Vai cobrindo tudo. Pra ficar bem tapadinho. Porque senão na hora que você levanta o seu pano, você vai ver que tá tudo furadinho. Furadinho, modo de falar, né? Você vai olhar,
Sua tinta vai estar igual a peneirinha. Então, preenche bem. Preenche ao redor. E vai puxando pra cá. Misturando aqui o vermelho com o amarelo. Agora, eu vou utilizar o vinho para me fazer a marcação. Você pode usar o vinho, o púrpura, você pode usar o uva. Aí, eu vou fazer aqui, como se fosse aqui um miolinho aqui, ó, mais forte. E um outro aqui bem pequenininho. Aí, eu vou limpar o pincel. Vou pegar só um pouquinho de tinta. E vou puxar aqui, ó. Aqui na lateral. Fazendo o desenho aqui da maçã e aqui embaixo aqui também. Vou escurecer um pouco esse lado aqui, que vai ser onde eu quero que fique um pouco mais escuro. Venho aqui, escureço aqui um pouquinho. E agora, com um vermelho um pouco mais escuro, pode ser o escarlate, você vai passar aqui, ó, dando acabamento aqui do lado de cá. Mas se você não tiver um escarlate ou só tiver um vermelho, pode ser com o mesmo vermelho, não tem problema. E também você pode estar passando o vinho em tudo, tá? Aqui o intuito é que a sua pintura fique bonita, que você olhe e fale, uau! E que você se sinta animado para continuar pintando, né? Não fica engessado, querendo fazer tudo bonitinho na água, certinho, como eu tô fazendo. Usa a criatividade, a imaginação. Aqui agora, ó, com a mão bem levinha mesmo. Vou fazer aqui, ó, uma pequena luz aqui, ó. Aí aqui eu puxo aqui um pouquinho. Eu tô fazendo com branco, mas você pode fazer com o vermelho vivo. Vai ficar muito bom. Olha, bem pouquinho, tá? Faço primeiro aqui, ó. Em cima. Depois aqui. Aí eu pego aqui no meio, ó. Faço um pra cá. Outro pra cá.
E vou fazendo aí a saliência da maçã. Agora vamos para a próxima. Aqui é o mesmo jeitinho da outra. Passa aqui a marcação mais forte, perto do cabinho. E aqui embaixo aqui eu faço uma também, só que bem pequenininha. E aí, eu puxo aqui pela lateral, ó. Aqui embaixo também vou fazer um pequeno, tá? Aqui é sempre pequenininho. Pequeno aqui. Aí, essa parte aqui eu vou puxar pra cá, ó, tá? Pra cima. Que eu puxo pra poder esfumaçar. E aqui eu puxo pra baixo. Puxo pra baixo. Agora com branco. Esse branco aqui ainda tem pouquinho, tá?
Agora, a gente vai fazer o acabamento do cabinho que eu falei aquela hora que a gente adiantou, né? Então, eu fiz ele um pouquinho passando para dentro. E na hora de pintar a maçã, eu passei a tinta vermelha por cima, né? Mas como o cabinho ele fica, né, saliente, a gente consegue ver ele assim por fora, né, da pintura. Então agora eu tô corrigindo aqui. Então eu pego o sépia e venho passando o cabinho aqui por dentro, indo de encontro àquele meiozinho, que agora eu não me lembro o nome da maçã. Aqui, veja bem. Eu vou corrigindo, puxando o cabinho aqui para ter essa impressão de que a maçã tá presa no cabinho. Tá vendo? Vou aplicando, corrigindo. Feito aqui o conserto aqui do cabinho, agora com o pincel sujo de sépia, eu vou fazer uma profundidade aqui a mais nesse centro aqui da maçã, nesse miolinho. E lá embaixo também a gente vai fazer. Só aplicar o pincel um pouquinho sujo, tá? Não carrega muito não, senão vai ficar muito forte. Então, você pega o pincel um pouquinho sujo e vai aplicando para dar essa profundidade aqui, nessa área da maçã, onde você percebe que tem como se fosse um buraquinho, sabe? Depois de fazer isso, eu vou usar esse mesmo pincel, mas se você ainda não tem destreza suficiente para estar fazendo com o pincel comum, você pode estar utilizando o filete. Para quê? Para fazer umas pintinhas. Olha só, eu vou fazer aqui a luz do cabinho, né? Vou iluminar aqui algumas áreas. Você pode estar iluminando o seu também, se preferir. E vou fazendo umas pintinhas aqui no meio, para dar um charme a mais na maçã. Aqui não tem segredo, são as pintinhas bem pequenininha mesmo. Para fazer essas pintinhas, eu estou usando o branco, porque a minha pintura já está nesse tom assim de tá iluminando com branco, mas você pode usar o amarelo limão também para fazer essas pintinhas aqui, essas manchinhas, sabe? Como se fosse aquelas coisinhas que vêm ali naquele pedacinho do centro ali da maçã, aonde ficam os cabinhos, sabe? Agora, aquela base que a gente fez antes, com violeta cobalto mais forte, a gente vai estar fazendo as florzinhas. Para fazer a florzinha, a gente faz 5 pétalas. Eu começo fazendo 3 pétalas no arco de cima e 2 embaixo. E assim eu vou fazendo. Começo com uma no meio, aí eu coloco uma do lado, uma do outro lado. Formo as 3 do arco de cima e aí eu faço 2 embaixo. No vídeo anterior, eu ensinei a fazer 3 pétalas em cima e 2 risquinhos embaixo. Mas você pode fazer esse outro modelo aqui também. Esse é um outro modelo onde você faz ela toda redondinha. A outra da aula passada, eu fiz como se a florzinha tivesse apoiada, sabe? Em alguma coisa. Essa aqui não, essa aqui ela já está toda aberta de frente para a pessoa que está vendo a pintura.
Então, aqui é só seguir fazendo as pétalas. Você vai fazer a quantidade que você achar que tá legal, tá? E depois de fazer, é só fazer um miolinho de amarelo. Você pode usar o próprio pincel ou o cabo, né? Eu uso muito o cabo para estar fazendo o miolinho. E se você tiver o boleador, você pode estar usando o boleador também, tá? Mas para quem não tem, o cabo funciona perfeitamente ou até mesmo o pincel para estar fazendo o miolinho amarelo. Feito aqui todas as nossas florzinhas, aí o que que eu faço? Eu pego um pouquinho de branco, um pouquinho do lilás e vou fazendo batidinhas para estar fazendo esse efeito aqui de como se fosse as florzinhas miudinhas. Então é assim, você vai pegar um pouquinho do branco, um pouquinho do lilás e vai fazendo batidinhas com o pincel. Eu começo com a base um pouquinho maior e vou diminuindo até ficar como se fosse um pistilho, sabe? De aquelas florzinhas do campo, miudinha. Então, é assim. Só ir fazendo batidinhas onde você achar que vai ficar legal aí na sua pintura. Então, e agora é só finalizar com o nosso miolinho amarelinho. E é isso aí, gente. A nossa aula de hoje foi essas maçãs que ficaram lindas, viu? Deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa pintura. E estou te esperando para a próxima aula. Já deixa aí tudo organizado, já separa aí a data aí na sua agenda, que eu estou te aguardando. Um beijo e até a próxima aula.